Exatamente. Isso. E o combustível é diferente, né? Não tem a mistura do álcool, por exemplo. Ele é puro, no É caso. puro, então existe isso nos setores. Você vê também que o próprio diesel ele tem uma tributação diferente, tanto da gasolina quanto do álcool. Uhum. Então, como a gente falou, é bastante complexo. O governo faz uma tributação a depender do que ele precise ou daquele item que ele acha mais relevante naquele momento. Então ele vai fazendo isso. E no caso, Luciano, como assim, nós somos pobres mortais, né, Jorge? Quem tem que pagar imposto até para tudo, né? Inclusive para aquele seu produto lá que você estava usando agora há pouco. Inclusive incide isso, né? Cigarros também, né? A tributação de cigarro é muito alta, né? Quanto, mais ou menos? Eu não sei dizer exatamente quanto está hoje, mas... Ou seja, mas a pessoa acaba mais da metade do que paga imposto. Provavelmente uns 80% aí. Ou seja, já é desestimulando a pessoa a usar, né? Desestimulando até o camarada a vender o cigarro. Literalmente mesmo. Mas assim, já que nós, pobres mortais brasileiros, né, que a gente fala aqui, nós temos que pagar imposto, o que é preciso para a gente fazer assim, ter essa... pagar impostos, mas ter um pouco de sabedoria, de saber gastar com sapiência, enfim, o que é necessário, hein, Luciano? Hoje, como uma das maiores tributações que você pode reduzir é o do imposto de renda, né? Nós, pessoas físicas, né? Pobres mortais. Pobres mortais, temos como reduzir o imposto de renda. Então, eu aconselho sempre o contribuinte, e um detalhe, Rosenda, muita gente não usa os seus descontos de imposto de renda da maneira correta, ou seja, ele acaba pagando mais, podendo deduzir. Como ele deve reduzir? Deduzindo, por exemplo, com despesas médicas, um PGBL, que é um plano de previdência, né, privada, ele pode fazer, ele tem direito a alguns gastos com educação. Então, muitas pessoas, às vezes, não têm esse conhecimento, não utilizam isso no seu imposto de renda e acabam não aproveitando essas deduções que o próprio governo permite, né, que você faça. Então, ele acaba não aproveitando e, com isso, ele acaba também pagando muito imposto ou, no caso daqueles que têm a retenção já na fonte, deixando muito imposto de ser devolvido, né? Com certeza. De voltar para o seu bolso. Vocês estão percebendo que realmente a palavra realmente da semana, né, dessas semanas de greve, enfim, é imposto, né? Impostos. Essa questão, Luciano, que foi muito batido na imprensa, enfim, nas rádios, na TV, na internet, enfim, nas redes sociais, essa questão dos impostos, né, do que incide no óleo diesel, enfim, isso vem chamando a atenção do brasileiro em si para a questão dos impostos, porque havia aquela, permita-me a palavra, despreocupação. Olha, eu estou pagando aqui por um produto, mas será que eu estou pagando pelo produto? Isso eu falei, né, da gasolina, Sim. do álcool, né, 60 e tantos reais só de imposto. Você acredita que assim, momentos como esse, de chacoalhar o brasileiro para chamar a atenção disso, da importância de o que se está se gastando de impostos? Sim, o brasileiro, ultimamente, principalmente nos últimos dias, com essas manchetes, a gente viu um interesse maior das pessoas em compreender por que há tanta, e buscar uma explicação, por que há tantos impostos em cima do que eu consumo. E pouco retorno, né? Pouco retorno, porque o problema não é você ter imposto. Infelizmente, a gente vê, né? A gente tem um imposto federal, semelhante, maior do que a média mundial. A média mundial é de 27%. De impostos no país. E o do Brasil chega a 34%. Então a gente está muito acima para um serviço muito abaixo. Né? Atualmente, a nível mundial, o Brasil estaria em uma colocação assim, estaria assim, junto com quais, você se lembra de Ele algum está país? entre os top 10 aí de maior arrecadação. Você se lembra de algum outro país? Por exemplo, o Canadá tem uma tributação um pouco maior que a do Brasil, mas pronto, até combinou. Mas, né? Você tem um serviço de qualidade. É isso que eu digo. Eu não estou querendo saber, né, Jorge, assim, se a nossa gasolina, por exemplo, a gente paga por R$4,39, 40, enfim, mas se você, pelo menos nesses tributos, você vesse algo de retorno, exatamente, seria outro, a gente nem estaria reclamando. Mas o problema é isso, você está pagando por algo que você não está vendo. Isso. Você vai numa rodovia, numa BR-101 aqui, Sergipe, Bahia, por exemplo, você está vendo aos pedaços. Uma parte está duplicada, outra parte ainda está fazendo. Outra parte está duplicada, outra parte nem começou. Né, Jorge? Sergipe, então, aqui nem pensa em terminar. Então, quer dizer, a gente vê, né, Luciano, parece que a gente está pagando chover no oceano. Exatamente. Não é nada, né? Você não recebe isso de volta e você ainda tem que pagar por serviços que deveriam ser gratuitos, né? Como escola, plano de saúde hoje, que é muito caro. Pois é, quer dizer, então, além de pagar impostos, é isso, exatamente, pagar impostos para educação, né, saúde, para você ter tem que pagar um plano de serviços saúde básicos, você ainda tem que
acrescentar muito. E ainda, né, por cima, pra nessa poder questão ter. da dedução do imposto de renda, ainda vem o imposto de renda se você... Vem também em cima do seu Rapaz, você não serviço. tem muita É escapatória. imposto em cima de imposto. Realmente. Essa questão, Luciano, essas tecnologias atuais, aplicativos, smartphones, enfim, pode contribuir nesse acompanhamento das finanças? Sim, existem muitos aplicativos hoje, que você pode baixar no seu celular, fazer uma pesquisa. E também os próprios bancos digitais agora, você está tendo um fenômeno interessante, que é o de estimular você a fazer uma aplicação financeira, né? Uhum. Então, ele já vem ali com redução de taxa, inclusive muitos têm taxa zero, né, de aplicação, então você hoje pode entrar nesses aplicativos, ele vai ter ali uma certa orientação, um incentivo à educação financeira, porque muitos têm programa de educação financeira nele, e também estimular você a fazer um melhor uso do seu dinheiro, fazendo um investimento mais adequado, que não só a boa e velha caderneta de poupança. Pronto, era isso que eu até queria perguntar. Caderneta de poupança, na atualidade, ainda está sendo... Poupança, ela é o investimento mais usado pelos brasileiros. Não é que ela seja um investimento ruim. Cada investimento ele tem sua particularidade, principalmente em relação ao tempo que eu quero deixar aquele dinheiro guardado e a necessidade que eu preciso daquele dinheiro. Então é muito saudável eu deixar um valor correspondente a, por exemplo, 3 meses de minhas despesas fixas, seja aluguel, telefone, na minha caderneta de poupança, por exemplo, que eu posso precisar dela a qualquer momento, e aplicar o resto do dinheiro em título do tesouro, fundos de investimento, ações para quem já está no nível mais avançado. Então, ela é ainda a maior aplicação, mas muita gente aplica sem conhecer as outras opções, né? Quais Então, seriam as outras opções que assim, o brasileiro poderia utilizar? poderia utilizar, por exemplo, o título do Tesouro Nacional. Ele, além de ser uma alternativa tão segura quanto a caderneta de poupança, porque o risco dele não lhe pagar é se o Brasil quebrar, o governo der um golpe. Então, também se isso ocorrer... Nesse momento atual do Brasil, acho que é meio tendencioso. Mas se isso ocorrer, até sua conta, né? que está numa conta corrente, está ameaçada. Então, assim, tipo, é o mesmo risco que você tem. A mais segura seria a poupança, não? Seria a poupança e o tesouro. As mais seguras são poupança e direto. tesouro. Né? Mas mesmo assim, caso... É o risco país, né? O risco país, assim. Tem a ver com esse risco país que a gente ouve ver falar assim, olha, o risco Brasil, o risco país, enfim. Sim, de certa forma sim, mas porque assim, o risco... Hoje a gente não tem esse risco, né, iminente, mas quando a gente fala do risco Brasil aumentou, diminuiu, está relacionado a isso sim. Porque assim, você pode estar tão endividado, como aconteceu com alguns países aqui na América do Sul, né? Recentemente, então eles estavam tão endividados, tão maquiado ali suas despesas, seu cenário, Sim. que eles não conseguiram cumprir com as dívidas que eles tinham, honrar. E no caso, Luciano, a gente está falando muito de caderneta de poupança, enfim, mas